Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sínteses da Vida Cristã. No episódio de hoje, veremos a respeito do livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um dos livros dos profetas maiores da Bíblia, que contém as profecias e as experiências de Jeremias, um sacerdote e profeta, que viveu no reino de Judá, no século VII a.C. O livro foi escrito por Jeremias e seu auxiliar Baruque, provavelmente entre 605 e 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O livro conta a história de um profeta que foi chamado por Deus para anunciar ao povo de Judá e a Jerusalém o juízo divino por causa dos seus pecados. Jeremias começou o seu ministério no 13º ano do reinado de Josias, o último rei bom de Judá, e continuou até depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios, em 586 a.C. Ele enfrentou muita oposição, perseguição e rejeição por parte dos reis, dos sacerdotes, dos falsos profetas e do povo, que não quiseram ouvir a sua mensagem de arrependimento e conversão. Jeremias denunciou a idolatria, a injustiça, a corrupção e a infidelidade do povo de Deus, que havia quebrado a aliança feita no Sinai. Ele anunciou que Deus enviaria Nabucodonosor, rei da Babilônia, como seu instrumento de castigo sobre Judá e as nações vizinhas. Ele também profetizou que o cativeiro duraria 70 anos, e que depois, Deus traria o seu povo de volta à terra prometida. Ele falou da esperança de um novo pastor, o Messias, que viria da linhagem de Davi, e que estabeleceria uma nova aliança com o seu povo, dando-lhe um novo coração. Jeremias viveu os horrores do cerco e da queda de Jerusalém. Ele viu o templo ser incendiado, o palácio real ser saqueado, as muralhas serem derrubadas, e o povo ser levado cativo ou morto pelos babilônios. Ele mesmo foi preso, espancado, jogado em um poço e ameaçado de morte. Ele foi libertado por um oficial etíope, chamado Ebed-Meleque, que intercedeu por ele, junto ao rei Zedequias. Ele também foi protegido pelo comandante babilônio, Nebuzaradã, que lhe ofereceu ir para a Babilônia, ou ficar na terra. Ele escolheu ficar com os pobres, que restaram na terra, sob o governo de Gedalias. Mas Gedalias foi assassinado por um rebelde, chamado Ismael, que também tentou matar Jeremias e os demais sobreviventes. Eles foram salvos por um líder chamado Joanã, que levou Jeremias e o povo para o Egito, contra a vontade do profeta. Lá Jeremias continuou a profetizar contra os judeus, que adoravam ídolos egípcios, e contra o próprio Egito, que seria conquistado pela Babilônia. Não se sabe como Jeremias morreu, mas segundo uma tradição, ele foi apedrejado pelos judeus no Egito. O livro de Jeremias revela o coração de Deus, que ama o seu povo, mas não tolera o seu pecado. Também mostra o coração de Jeremias, que sofreu muito por causa da sua fidelidade a Deus e da sua compaixão pelo povo. O livro nos desafia a examinar a nossa vida diante de Deus e a buscar a sua graça e misericórdia. Seguiremos agora com o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é uma coleção de 5 poemas, ou 5 capítulos, que expressam o luto do profeta Jeremias pela destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. O livro revela a situação patética de Judá após a conquista, que ocorreu como resultado dos pecados do povo e da negligência às advertências proféticas. O início da história mostra Jerusalém como uma viúva abandonada, que chora pela perda dos seus filhos, dos seus bens e da sua glória. A cidade está deserta, e ninguém se compadece dela. Jeremias se identifica com a dor da cidade, e confessa os pecados do povo, pedindo misericórdia a Deus. O desenvolvimento da história retrata o castigo de Jerusalém, que foi entregue nas mãos dos seus inimigos, por causa da ira de Deus. O templo foi profanado, os muros foram derrubados, os sacerdotes foram mortos, e o povo foi levado cativo.
Jeremias lamenta a desgraça da cidade e clama por justiça contra os opressores. Destacaremos um trecho do livro que nos ensina a fé que Jeremias teve diante das adversidades que ele enfrentou e que se encontra em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Alguns chamam Jeremias de o profeta chorão, por causa da mensagem triste que ele transmitiu, e porque ele viu suas profecias referentes à destruição do povo de Judá serem cumpridas. A conclusão da história revela um lampejo de esperança no meio do sofrimento. Jeremias reconhece que Deus é fiel e misericordioso, e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele também expressa sua confiança em Deus, que é o seu quinhão e a sua herança. Ele pede que Deus restaure o seu povo e o traga de volta à sua terra. Para saber mais sobre esse livro, eu recomendo que vocês leiam os textos completos nas suas Bíblias. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like, compartilha e aciona o sininho das notificações para receber novos episódios toda semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!